sou Lara Matos e bem-vindos ao podcast Mesa de Decisão. É um talk show de pessoas que fazem negócios e hoje eu estou com ela. Ela que é filha de uma família de 7 filhos, educadora, arquiteta e uma referência aqui na nossa região, na Baixada Santista, quando se fala de decoração, quando se fala de presente. Então, seja bem-vinda, Dilma Machado. Um prazer tê-la aqui, Dilma. Foi um prazer reencontrá-la num evento que nós tivemos. E eu digo reencontrá-la porque eu já havia falado com você, você não se lembra. E a sua espontaneidade, a sua experiência fez com que, sem dúvida, a gente pensasse no seu nome para estar aqui conosco. Eu costumo dizer que não existe coincidência. Há muito tempo atrás, eu realmente não lembro, né? Você me encontrou, nós devemos ter trocado endereços, alguma coisa assim. E aí, por acaso, fui convidada para uma reunião, que aliás foi maravilhosa. Todos amaram o que você coordena. E se você me permite falar em público, né? Quando ela acabou de falar, eu fiz um elogio, porque eu fiquei muito impressionada com a qualidade daquilo que ela sabe, sobre o que ela faz, a forma como ela coloca. É assim, porque quando a pessoa sabe o que ela faz, ela coloca isso de uma forma tão organizada, que quando ela acabou de falar, eu tinha entendido tudo. E olha que a matéria não era fácil, tá? E eu também sou uma pessoa instruída. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender porque as pessoas têm dificuldade de organizar o pensamento. Sim. E você faz isso muito bem. Sim, olha, Dilma, assim, a gente, em geral, tem dificuldade em aceitar elogios, mas esse eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque existe uma máxima na sociologia que diz assim, quando o elogio vem de alguém próximo de você, você dá menos valor quando esse elogio vem de alguém distante. Sim. Então, você me conheceu necessariamente naquele dia. Então, quando você elogia, eu falo, opa, esse elogio tem valor, porque você não convive, é o que te chamou a atenção, agregou valor aí para a sua informação. Muito obrigada. Não, eu ia dizer que essa reunião depois foi comentada na loja e com outros clientes também. Nossa, foi muito bom. Todos deviam participar. Se convidar, vai, porque é muito bom. Que bacana. Então, eu quero saber quem é Dilma Machado. Me conte a sua história. Vou começar de pequenininha? Por favor. Eu sou filha de imigrantes espanhóis. Meu pai teve 7 filhas, aliás, 6 filhas e um menino. E desde pequena, por isso que eu falei que eu vou contar desde pequenininha, porque desde pequena eu amava desenhar, pintar, música, tudo que estava ligado à arte, saber cozinhar, saber... Falava assim, olha, vou fazer uma vizinha, uma senhorinha, vou fazer um prato não sei do que. Eu falei, quero aprender, eu tenho uma gana assim, de conhecer as coisas, de fazer curso e tal. Então, desde pequena que eu gostava. Aí eu pegava revistas e via desenho, recortava, pintava. Eu lembro, os antigos vão lembrar disso, do sabonete Vale Quanto Pesa, que era deste tamanho. Valia quanto pesava? Valia quanto pesava. E eu lembro que eu raspava com a gilete para tirar o nome, desenhava com a ponta do compasso, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu imagino, com a ponta do compasso e usava os esmaltes de unha da minha mãe para pintar e depois passava o esmalte transparente e dava para minha mãe tomar banho. Era um banho só, já saía tudo, mas era muito prazeroso para mim desenhar. E eu fui crescendo assim, eu fiz vários cursos, fiz primário, fiz na época, né, ginásio, curso normal, depois eu fiz aulas de artesanato até entrar no curso de decoração, depois, aliás, antes disso, eu sou professora normalista formada, fiz também faculdade de educação física, aí fui fazer decoração, da decoração veio a arquitetura e aí a veia veio, né? Aí não tinha mais jeito, eu estava nessa área já. Tem um jeito, né? Sim. Um talento, digamos, para isso. Muito, muito. E dali para a loja, né? Que hoje você tem uma loja de decorações e presentes, então, para quem não conhece, aqui em Santos tem uma avenida muito bonita, uma rua, na realidade, né? A gente chama de Via Azevedo, para ficar mais chique, mas é rua. A Rua Azevedo Sodré e a loja da Dilma fica basicamente no centro. No centro, e no ela sonho. Tem uma fica dimensão... no sonho. Eu quero saber, porque eu sei dessa história do sonho, né? Que ela idealizou e foi atrás, né? Então, conta pra gente, como é que de toda essa trajetória parou na loja? Eu acho que a física quântica vai explicar. Eu tenho estudado muito sobre isso porque é uma loucura, né? E é difícil de aprender. Mas aí eu casei, tive 3 filhos,
não trabalhava, nunca tinha trabalhado, e depois da terceira, teve 2 rapazes e uma menina, eu resolvi pedir o divórcio e falei, vou trabalhar, né? Nada mais justo, eu sempre quis trabalhar e ele não deixava. E comecei fazendo como projetista numa empresa. Era uma filial, não, era uma franquia ou alguma coisa assim, na época eu não sei como chamava isso, da Eugim Cozinhas. Sim. A Eugim não vendia mais máquinas de costura, transformou a fábrica numa fábrica de cozinhas planejadas. Não tinha nada a ver. Né? Nada a ver. Não, até teria se eles tivessem conhecimento, mas eles eram muito fracos, estavam começando, não tinha know-how de fazer isso, né? Mas eu fui trabalhar como projetista do lado da minha casa, então eu tinha condição de cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, que era só ir na rua do lado e já estava ali. E aí comecei a trabalhar, comecei a ver uma série de problemas na loja, fui consertando as coisas, levando peças de decoração da minha casa, quadro, para deixar a loja bem bonita, porque o proprietário quase não ficava lá, ele não era de Santos e pouco ia. Quando ele viu o meu entusiasmo, o meu interesse, ele falou, vou pôr você como vendedora. Você chama uma equipe para você, para fazer projeto, e você fica na área de vendas. Passei para a área de vendas. Aí, ele ainda é vivo, é uma pessoa boníssima, tenho muita admiração por ele. E aí, com 6 meses de empresa, ele falou assim, vou lhe dar sociedade. E você vendia bem? Vendia muito bem. E olha que eu nunca tinha trabalhado na área de vendas, mas meu pai era empresário. Então, eu acho dessa criação de você ver o pai falando, falei com o cliente que fez, que aconteceu, que não sei o quê, eu acho que eu peguei esse jeito, né? E aí ele me deu 10% da empresa e eu fui tocando. Ele deixou que eu fizesse tudo, montasse a equipe, vendesse, e eu vendia muito bem. Então, nessa época que ele me deu os 10%, eu continuei trabalhando. A Eugim tinha muita dificuldade, muita coisa vinha com defeito. E você conhece, você é uma pessoa que está dentro dessa área, né? Se não está pronto, o cliente não paga. Isso. Se o cliente não paga, a empresa tem problemas. Então, eu comecei contratando 2 marceneiros num local pequenininho só para corrigir as coisas da Eugim e poder entregar para o cliente. E aí, de Por 2... sua conta? Sim. Então, você empreendeu Sim. no lugar... Já lá dentro. Você empreendeu no lugar ao qual você trabalhava? Sim, eles chegaram até a me chamar para trabalhar lá. Eles queriam que eu dirigisse toda a parte de fabricação. Porque eles perceberam que eu tinha conhecimento, que eu tinha condição. E vontade, só que né? e vontade. Só que eu tinha 3 crianças pequenas, estudavam na escola americana. Corajosa, hein? Eu achei que ir para fora de Santos com 3 crianças pequenas, sair da minha casa, que eles já conviviam, era judiar das crianças. Eu falei, não, eu fico por aqui mesmo. E aí isso foi crescendo, eu acabei com uma marcenaria de 600 metros no Valongo. Era uma marcenaria imensa, aí já com maquinério. Serragem, serra do pó de serra. Sim. E o gen era Gonzalez Machado Neto, era serragem com EMN, que na realidade meu nome é Dilma Gonzalez Machado Neto com 2 T's. Sim. Mas eu uso só Dilma Machado. Trabalhei muitos anos, criei meus filhos na marcenaria, mas aquela coisa das peças, do gosto, da pintura, do quadro não saía da minha cabeça. Aí apareceu uma fábrica de cerâmica para vender em Santos. Era a única fábrica industrial na Baixada Santista, a maioria das pessoas nem conhecia. E eu comprei. Aí fiquei com a marcenaria e a fábrica de cerâmica. Meus filhos já eram adolescentes e era uma coisa maravilhosa, porque você produzia a peça. Essa coisa do criar é muito bom. Eu criava na marcenaria, porque hoje é tudo automatizado. Sim. Na época, não. Tinha o mestre de marcenaria que cortava, tinha equipe que montava, equipe que formicava, porque tinha que passar fórmica. O pessoal que era da área de projetos especiais, que eram barzinhos, móveis feitos, desenhados, era muito legal. Era tinha uma mais equipe arte, de né? molecada, era uma arte. Tinha um monte de gente que era principiante, os meninos, que faziam a ilustração, o caminhão de entrega, motorista, era muita gente para administrar. Mas eu fiz muito trabalho no Brasil inteiro. E eu lembro que nessa época que começou a marcenaria e a ideia de aumentar foi essa. Os clientes falaram, Dilma, o teu projeto é tão bonito, mas você só faz cozinha. Por que não faz banheiro, não faz armário, não faz sala? Eu falei, sabe de uma coisa? O cliente pede, a gente faz, não é? Eu penso assim, muita da necessidade vem da vontade e daquilo que o cliente precisa. Exato. Você começa assim, o cliente fala, poxa, faz banheiro. Você fala,
banheiro, está dentro dessa linha, vamos fazer banheiro. E aí foi crescendo, fazia a casa inteira, porta, batente, guarnição, forro, tudo que você imaginar dessa criação de marcenaria a gente fazia. E nessa época você foi contratando pessoas, Sim, porque o sim. negócio cresceu. Sim, cresceu. Eu tinha marceneiros que foram criados com a família, porque antigamente os marceneiros vinham de família. Sim. O avô era, o pai era, o filho era, e o neto era, e vinha assim. E eu tive sorte de pegar profissionais muito bons, que eram os que mantinham a marcenaria, e sempre chegavam novos que a gente ia ensinando e educando do jeito que era meu jeito de trabalhar, né? Teve uma época que a nossa linguagem era tão próxima à minha e do mestre de marcenaria que às vezes eu não precisava fazer muito desenho, nem colocar muita medida, porque a gente tem que fazer relação de corte, né? Nem precisava, porque ele já tinha noção do que eu queria. Ele olhava o projeto, ele até já sabia a relação de corte desse armário, dessa porta, o puxador já ficava ali, era tudo muito organizado. E aí comprei a fábrica de cerâmica e vamos brincar de fazer vaso, tá? O problema da fábrica de cerâmica é que a cerâmica a massa era líquida. A gente fazia a massa, tinha um tamborel que você punha os produtos, as pedras, batia toda a massa, depois ela ia para um outro tambor, né? A gente chama de tambor, na realidade era uma máquina que ficava, porque ela seca, né? Ficava mexendo, aí aquilo era enchido os moldes com balde, deixa secar. É um processo maravilhoso, porque a hora que você abre o molde e a peça aparece, Nossa, não tem... é uma coisa diferente, porque não era quantidade, né? Mas muita criatividade. E eu acabei aprendendo a fazer molde, porque como é que eu fiz para aprender? Eu nunca tinha trabalhado com cerâmica nesse nível, né? Eu peguei o ex-funcionário, um senhorzinho já aposentado, paguei para ele ficar na fábrica, me ensinar os funcionários que eu contratei. Ótimo. E ele passou todo esse aprendizado para a gente. Foi uma época muito boa. Muito melequenta, né? Porque fábrica de cerâmica, na época, né? A lama escorria, tinha problemas com o forno e tal. E ficamos assim um tempo. Mas envolvida na poeira. Na poeira e na... porque na época não tinha aspirador ainda. Hoje as máquinas aspiram o pó, que o computador risca tudo. Aliás, não tem nem pó, porque o material já vem com a fórmica colada, que não é uma fórmica, né? É uma melamina, é um líquido que já vem impresso na peça. Então hoje tudo é muito fácil, né? Na época não, era tudo artesanal, era formão, era tudo. E comecei a fabricar muito vaso pequeno, vendia para as floriculturas. E aí eu fui chamada por uns lojistas que tinham comprado loja no shopping Praia Mar, que ia ser inaugurado, para fazer os projetos de loja. Eu comecei a fazer os projetos de loja e aquilo me chamou a atenção. Como arquiteta? Não, como marceneira. Como marceneira. Como marceneira. Eu ia lá, fazia medição, fazia um rascunho do projeto, passava para o pessoal passar para a escala. Na época, gente, era muito legal. Vocês não têm noção do que é um projeto feito em papel vegetal, desenhado com um nanquim, colorido. E aí tinha, assim, a dona de casa mexendo a panelinha, tinha panela, a criança no chão, o cachorrinho em cima do móvel. Tinha toda uma história, né? Hoje é diferente, é tudo maquinário, você precisa um pouco imaginar. Mas está voltando um pouco isso com esses óculos, com outras tecnologias, né? Na época não tinha, era abrir aquilo e o cliente se encantava. Logo que se abria assim o papel vegetal, ele já dizia amei, porque ele conseguia ver a cozinha, o piso, a janela, a florzinha na janela, todo aquele encanto que o projeto tem. Então fiquei com a marcenaria, fiquei fazendo vaso e comecei a montar loja no shopping para as outras pessoas. E aí eu tive a ideia de pegar um quiosque, colocar minha filha, que era adolescente, para vender as peças que eu fazia na fábrica de cerâmica e, eventualmente, peças menores que eu fazia na marcenaria. Porque entrando no shopping, você viu essa oportunidade. Então, em que momento você virou a mesa? Eu não quero mais marcenaria, eu não quero mais cerâmica, e eu me encontrei como lojista daquilo que você já tinha um olhar, né? Sofisticado. Mas eu vou te dizer uma coisa, depois que a gente cheira madeira, nunca mais você quer largar. Eu sinto falta do cheiro da madeira, de ver a transformação da peça, né? Eu até arrepio, porque eu gosto, eu tenho prazer em ver as coisas surgindo do jeito que você imaginou e colocou no papel.
Só que era muito trabalho. Aí tem uma história interessante. Um dia, que o Armênio já faleceu, senão eu ia contar isso para ele, eu fui lá para alugar um quiosque e a moça que me atendeu foi muito indelicada, para não usar um outro nome, né? E eu falei, tá bom, tudo bem, sem problema e tal, e fui embora para cá. Chegou em casa, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou pôr um quiosque, eu vou comprar uma loja. Voltei lá, comprei a última loja que o shopping tinha, que era no térreo final do corredor. Na época tinha um pet shop, depois um salão de cabeleireiro, lá embaixo no térreo. Montei a loja, comecei a vender alguns produtos de marcenaria, banquinho, mesinha lateral e os vasos da marcenaria, os vasos da fábrica de cerâmica. E aí acontece o que acontece, que aconteceu também de fazer armário, partir para a cozinha, etc. O público inicial do Praia Mar era o pessoal do BNH, carinhosamente, tá, gente? Não é nenhum tipo de preconceito. E eles passavam muito para ir para o supermercado, para comprar pão e etc. Passavam na loja e faziam essas compras. Porque nessa região não tinha nenhum tipo de comércio Nada. com a dimensão que foi um shopping como o Praia Mar aqui na cidade de Santos. Então, era novidade, né? Era novidade, tinha tudo. Tinha supermercado, tinha loja, tinha pão, tinha leite. Então, tinha um movimento grande desse pessoal e a gente vendia muito bem para eles. Aí aconteceram duas coincidências muito boas, que eu não acredito em coincidências, tá? Eu acho que a gente vai elevando o pensamento e as coisas vão acontecendo, porque de alguma forma, não sei se uma energia, não sei se a vontade, eu não sei o que é, vai trazendo aquilo que você já queria e vem aos pouquinhos. Eu digo que eu sou formiguinha. Eu vou caminhando devagarinho até chegar num ponto que eu quero, mas eu nunca chego, tá, gente? Eu sempre quero mais alguma coisa. Mas aliás, vamos parar chega, por aí. Mas quer mais. Chegar, chega. E aí aconteceram duas coisas que foram muito boas. A China começou o material a vir da China, porque a China não trazia nada dessa época para o Brasil. Nós estamos falando em 30 anos atrás. A maioria do pessoal aqui não era nem nascido, né? Eles dão risada quando eu falo isso, mas a maioria aqui não era nem nascido, ou era bem pequenininho, né? E aí a China começou a trazer muita mercadoria, principalmente vasos de cerâmica. E aí eu concluí o seguinte, que não era mais interessante eu ter uma fábrica, fazer uma quantidade grande, brigar com um mercado que eu já sabia que eu não ia vencer, porque você já tem uma visão. A China tem hoje 1 bilhão e meio, eu já não lembro, alguém sabe a população da China? É mais de 1 bilhão de pessoas. Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então você imagina uma parte desse pessoal produzindo e eu com uma fábrica com 10, 12 funcionários. Não tem como você brigar com isso. Então eu resolvi fechar e a loja estava indo muito bem. O outro impulso foi que o público do shopping começou a mudar. E à medida que o shopping foi mudando o público, eu fui mudando o meu mix. E uma terceira coisa, que eu não vou dizer o nome do lojista aqui, teve um lojista que quis copiar a loja lá no Praia Mar. E ele começou a comprar o que eu comprava. E aí a minha irmã dizia assim para mim, é muito engraçado, é muito bom a gente não ouvir alguns conselhos e usar a nossa intuição. Ela falava, Dilma, faz como ele, enche de caixa na vitrine, vende em atacado, 5 por não sei quanto. Falei, nada disso, vou fazer o oposto. Em vez de eu usar o mesmo artifício dele, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Eu compro coisas melhores, com um valor mais alto, que ele não vai acompanhar. E aí ele acompanhava. Eu subi, chegou uma hora que ele não conseguiu mais acompanhar. Sim. Acabou até saindo do shopping. Mas aí eu já estava com um mix muito bom. Fui a primeira pessoa a ter muranos em Santos, Sim, lindos. a vender murano numa loja de shopping, a ter taças de cristal, né? Taças belíssimas. E eu comecei a aumentar o mix por causa disso. Por causa de alguém que queria copiar, então eu prefiro sempre subir ao invés de descer ou igualar, e porque o público melhorou. E à medida que o público melhorava e que as minhas peças ficavam mais interessantes, mais bonitas, mais funcionais e práticas, porque eu comecei a ver tudo que as pessoas precisavam, e a loja foi ampliando. Nessa época, aliás, eu estou vendo que isso não vai ser uma entrevista, vocês já perceberam? Só eu falo. Mas é que a história, ela tem um fio muito interessante, porque você dizendo, o que eu estou analisando aqui? Eu vejo que você traz muito a questão da visão. As suas tomadas de decisão, elas não foram aleatórias. Não foram.
E aí eu vejo você como uma pessoa de visão. Então eu vejo que o fato de, olha o que você pensou, eu não vou competir com o mercado chinês. Logo, eu não posso insistir num negócio que até então estava dando certo. E esse desapego, Dilma, não é para qualquer um. Visão de longo prazo me parece que é uma característica comportamental sua. Que outra característica a Dilma tem que faz a diferença para os negócios? Eu tenho algumas. Eu vou repetir o que você disse no início. Eu era muito modesta, tá? Mas hoje eu descobri que eu não posso ser modesta, porque eu trouxe coisas para Santos e provavelmente para o Brasil que o Brasil não conhecia. Então, eu estava falando para você, eu fui melhorando o mix. Eu fiz uma viagem para Paris, na época, eu acabei morando lá 3 meses, deixei a minha filha tomando conta da loja e fui fazer um curso de francês para estrangeiros. E meu filho, na época o telefone era fixo, que devia ter uns 14, 15 anos, me ligou e falou, mãe, eu quero um celular, número tal, passou a descrição toda. Eu fui para a Galeria Lafayette, em Paris, todos vocês devem conhecer, se vocês não conhecem, vale a pena entrar num Google e dar uma olhada, porque é uma obra de arte aquilo. E eu cheguei na Galeria Lafayette, pedi o celular que ele pediu, embrulharam direitinho e tal, levei, liguei para ele, abri, liguei, falei, olha filho, tá aqui, é tal, assim, assim, não tinha celular, não dava para mandar foto, né? Ele falou, mãe, não é esse. E eu paguei uma fortuna, porque não tinha celular no Brasil, paguei uma fortuna, falei, caro. Deus, o que eu vou fazer agora? Falei, eu vou lá amanhã, cheia de história, vou chorar, vou dizer que meu filho, que não sei o quê, né? Aí eu entrei na Galeria Lafayette com ele na mão, próximo ao caixa, a moça olhou para mim e falou assim, a senhora quer trocar mercadoria ou prefere que eu restitua o valor? Eu quase caí sentada. Bingo! Eu falei, não é possível, no nosso país, para você trocar um leite estragado, você tinha que contar uma história, o comerciante não mudava, o problema é seu, deixou fora da... Aquelas histórias todas que a gente conhece. Eu falei, tá aí uma coisa que eu posso aprender e usar. Comprei o celular certo, depois vim para o Brasil, mandei por FedEx na época, né? Vim para o Brasil e comecei a aplicar isso na loja. O cliente levava uma peça, eles chegavam e diziam, com aquela cara de falar, vou chorar 5 horas. Ai, Dilma, com o vaso na mão. Eu falei, você não gostou, né? Não ficou bom no local? Não ficou bom. Meu marido achou muito escuro. Eu falei, não tem problema, você quer o dinheiro de volta? Comecei a aplicar este mesmo processo, deu muito certo. Porque dificilmente as pessoas pedem o dinheiro de volta. Deu muito certo. Elas e o querem que acontecia? Só mudar o produto, né? E o que acontecia? As pessoas ficavam à vontade de levar porque sabiam que eu ia trocar se não gostasse, se não ficasse bom. Aí apareceu uma segunda oportunidade. As coisas vão caminhando. Por isso que eu falo que eu sou formiguinha, eu não cheguei e fiz. Eu fui fazendo à medida que o tempo foi me ensinando e que a necessidade e as informações foram ocorrendo. E aí começou assim, mas eu estou na dúvida entre esse vaso e esse. E eu sempre confiei em cliente. Tá? É uma coisa que nasceu comigo, porque não sei se é porque meu pai era muito honesto, eu, minha família e eu confio em todo mundo. Né? Já levei algumas, mas a maioria não. E aí eu falava, leva os 2 vasos, experimenta. Se você gostar, fica com um, devolve o outro. A pessoa acabava ficando com os 2, porque achava um outro lugar para pôr aquele outro vaso. E aí começou a aumentar, porque aí já gostava de um vaso, um jogo de prato, uma não sei o quê. Começou, eu falei, bom, então vou pedir para o motorista te levar. Levava o motorista com 4, 5 peças. Daí surgiu a ambientação. Eu pensei, se eu levo 2, 3 peças, por que eu não posso levar a sala toda? Exato. E aí eu comecei, olha, a gente faz o seguinte, então, se está na dúvida, vamos separar. Você precisa peça para onde? Tem a foto aí? Tem não sei o quê? Porque aí já começou o celular pequenininho, ainda abrindo e fechando, aquelas coisas, né? Tem foto? Tem não sei o quê? Então eu já dava uma olhada, falava, vamos levar esse aqui e tal. Ia para lá e era bom naquela época, porque o que eu levo ficava, combinava, porque eu sei fazer o seu perfil, sei o que você gosta, quando eu te vejo, a roupa e tal, eu já faço um perfil. E dava tudo certo. E aí começou as ambientações, que eu levava tudo, hoje, que eu faço até hoje. E até então, isso já acontecia na loja do shopping? No Praia Mar. Perfeito. Aí surgiu, eu sei que você vai perguntar, mas surgiu uma outra oportunidade. As oportunidades surgem ou é a Dilma que usa um óculos desse tamanho? Elas surgem também da necessidade. O Shopping Praia Mar tinha um problema em final de ano. Você vendia menos.
Porque as pessoas não costumam dar de presente, já naquela época, panela, prato, vaso. Estavam começando a dar celular, começando a dar as pessoas com poder aquisitivo melhor. Estavam começando a dar outras coisas. E as pessoas que tinham poder aquisitivo menor, dava camisola, dava, porque era o que se fazia na época, né? Blusas e etc. E o movimento no final do ano caía, setembro, outubro, assim ficava difícil. Aí eu pensei, o que eu posso vender nesta época para fazer o caixa que falta, né? O que se faz em setembro, outubro, novembro? Natal. Natal. Se eu já vendo tudo para casa, meu nome é Coisas da Casa, Dilma Machado, Azevedo Sodré 48. Virou um bordão. Mas sabe por que eu faço? De vez em quando eu interrompo e volto. Porque se quer uma coisa que me incomoda, eu vou numa reunião, não sei quem é ninguém. Não sei quem é, nem o que faz. Então eu comecei a me apresentar, quando eu chego eu já falo Dilma Machado. Comecei assim. As pessoas achavam um pouco imponente, mas eu não acho, porque se você se apresenta Ana, Maria José, eu não sei quem é Ana, não sei quem é Rose, mas se você falar Rose Almeida, José, você começa a já ter uma lembrança que conhece essa pessoa. Identidade, isso. Depois eu parti para o Dilma Machado, Coisas da Casa. Então virou quase que um sobrenome. E aí na Azevedo Sodré virou Dilma Machado, Coisas da Casa, Azevedo Sodré. Esse é um parênteses. E então surgiu a oportunidade de trabalhar com o Natal. Então, tudo isso é visão de longo prazo. É claro que é o que você está dizendo. Tem uma máxima que eu sempre digo, a gente não vende para o cliente o que ele quer, a gente vende para o cliente o que ele precisa. Parece óbvio, mas não. É verdade. Porque principalmente para serviços, muitas vezes você entende a dor, mas você acaba ofertando ou vendendo aquilo que você acha que ele deve, mas não necessariamente o que ele quer. Então você percebia, as informações estavam lá, poxa, eu posso fazer assim, o que eu vi na Lafayette, eu posso fazer no Brasil, eu preciso ter caixa, então as pessoas compram o quê? Decoração de Natal, e aí você foi se aproveitando disso. Visão de longo prazo, é aquele empresário antenado, e eu vejo isso muito em você, porque eu ainda vou querer que você conte como é que você foi parar no lugar dos sonhos, que é Azevedo Sodré 48. Mas que outra característica, eu vou falar mais uma, que eu também percebo em você. Você traz muito a questão da ambiência. Você estar no ambiente certo te coloca na frente de pessoas certas. Então, você sai de um lugar, que é uma indústria de cerâmica e também de móveis, aí você vai para um shopping e aí você tem um outro cenário, uma outra ambiência, novas oportunidades, e de lá você vai para a Via Azevedo, que é a rua que é a mais glamurosa, digamos, ou a que tem as melhores ofertas em termos de qualidade, com tickets altos. Então, é uma rua selecionada. O ambiente, ele provoca essas conexões. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido. Ele provoca as conexões, e o sonho de ter a loja na Azevedo Sodré, mas antes disso eu tive mais 2 lojas. No shopping ou na rua? Não, eu tive no shopping. Quando começou a funcionar muito bem, eu resolvi montar na Fernão Dias, em frente ao Parque Balneário, uma loja linda, de rua, imensa. Aí você ficou com as 2. Fiquei com as 2. Mas o meu sonho era a Azevedo Sodré. E eu queria naquele meio, eu não queria na Conselheiro. E que já tinha gente lá. Tinha gente. Como é que você expulsou o pessoal? Pois é. E não queria também no Canal 13, eu queria no Miolinho. Cada vez que eu passava, eu achava aquele lugar lindo, a rua era linda, o sol, ainda, o espaço. Né? Então, aquilo tudo mexia comigo. E, aliás, o sonho é antigo. Gente, eu vou falar aqui umas 6 horas. Depois ela vai cortar metade, mas tudo bem. O sonho é antigo porque quando eu tive... Deixa eu lembrar se foi na Alemanha, não. Eu não lembro o país que eu fui, daqui a um pouco eu vou lembrar. Eu entrei numa loja de imóveis que eu achei muito interessante. Eu e minha filha. Aliás, nós fizemos Alemanha, nós fizemos 4 países grudados. Sua filha com Bélgica, você nos negócios. Sim, nessa época ela começou a trabalhar comigo. E eu entrei numa loja de imóveis e achei muito interessante porque não tinha ninguém. E a loja era de salas montadas inteiras.
Então tinha os armários, o que era quarto tinha cama com colcha. Toda ambientada. Toda ambientada. E aí acendia uma luz num outro ambiente, você ia para o outro ambiente. Eles iam acendendo as luzes, fazendo o caminho que você deveria percorrer. Que bacana! Eu achei isso muito interessante, porque você vê vários ambientes, ninguém te incomodava, você mexia, olhava, e o brasileiro, sabe, né? Ele sente as coisas com o tato, né? Ele precisa olhar, sentir o cheiro, porque eu faço isso, eu vejo o cliente cheirar a peça também. A gente precisa do cibate, né? A gente precisa dos 5 sentidos para saber se a gente realmente gosta. A gente usa todos eles. E eu fui olhando e tal, e quando eu saí, achei a loja maravilhosa, eu pensei, eu queria uma loja assim, que eu tivesse vários ambientes montados. Eu não quero aquela loja cheia de prateleira, cheia de peça, aquela coisa que me deixa meio desorganizada. Eu queria que você entrasse na sala e sentisse uma sala. Que você entrasse na outra e sentisse como uma sala mesmo. Tem o aparador, tem o sofá, tem o armário. No shopping não dava, na loja de rua também não dava. Aí eu passo na Azevedo Sodré, olha o sonho começando a se configurar. Gente, pensa, escreve, sonha, dá muito certo, muito. Aí passo, vejo na Azevedo Sodré, aluga-se. Uma loja que era no 53, em frente onde eu estou hoje. Era uma loja pequena, mas um sonho de loja. Uma vitrine linda, um tamanho bonitinho e tal. Botei a loja abaixo, só aproveitei a vitrine. E fiz a loja que eu queria na Azevedo Sodré. Mantendo ainda no Mantendo Gonzaga as outras duas. Praia. E aí entrei, como tinha mais espaço, entrei com almofada, entrei com colcha, entrei com já poltronas, porque já tinha mais espaço. E eu montei uma loja conceito mesmo. Na época eu importei uma mesa da Itália de jantar, que ela é toda pespontada em couro. Eu tinha um lustre de ouro. E de onde vinha essa inspiração toda? Pelo que você Livros e coisas que eu vi nos muitos países que visitei. Tem um arquiteto em Praia Grande, o Gabriel, que ele é um gênio. E ele visitou o Brasil inteiro. Nossa, que e aí ele está escrevendo um livro que chama Os Brasis que Vi, né? E ele agora está nessa pegada do Brasil, do barro, mas uma coisa muito bonita, muito sofisticada. E eu fiz os países que vi. Eu passei por vários países e eu, quando vou aos países, eu gosto de ver os monumentos, eu gosto de ver as igrejas e eu gosto de ver o povo e a arquitetura e a decoração. Como é que cada um usa cada peça, como é que ele coloca as cores que ele usa. Isso eu fiz nos Estados Unidos, fiz em vários países. Cada um tem uma forma de sentir que é completamente diferente do brasileiro. O brasileiro, ele é único, ele é uma pessoa alegre, ele é divertido, ele tem já um sol dentro de casa, principalmente aqui em Santos. Né? Ele tem a praia, ele mora na praia e tem a praia dentro do apartamento dele. Verdade. Tanto que os quadros que a gente mais vende são de praia, de mar, de rocha. Exatamente. Então ele mora na praia e tem a praia dentro de casa e dentro dele. Então essa decoração, ela precisa ter essa característica. Não dá para você usar viludo, coisas pesadas, lareira. Sim, teve uma época aqui em Santos que o pessoal decorava apartamento com lareira. Hoje o brasileiro, ele tá mais solto, mais alegre, mais propenso a cores, né? Sim. Tanto que a gente sempre faz um fundo neutro e depois brinca com 1 ou 2 cores, no máximo, para dar a alegria. E aí essa loja conceito traz outro público. Trouxe um outro público. Só que ela ficou sofisticada demais para a época. Porque naquela época o brasileiro, o santista ainda era chique comprar em São Paulo. Era chique e não sei aonde. Na loja tal, que já até fechou, na loja não sei o que também deu problema e fechou, mas era um passeio para eles. Sim. Então a loja ela ficou fora da época. Tá? O santista não estava preparado para tanta coisa sofisticada. Mas eu vendi, pus algumas coisas mais acessíveis, né? Sem ouro, sem italiano pespontado, eu trouxe peças assinadas, trouxe coisas lindas. Algumas foram para minha casa, outras eu vendi em projetos muito específicos. Muitas coisas eu pus no apartamento que eu fiz do Neymar em São Paulo. Eu aproveitei peças lindas, desenhadas, criadas com cores diferentes. Então acabaram indo para públicos específicos, que tinham leitura. Quando o discípulo está pronto,
o mestre aparece. Isso Você tem a mercadoria, o cliente vem procurando. Nossa, adorei isso, hein? Quando o discípulo está pronto, isso serve para todos, o mestre aparece. Quando você fala, eu estou pronto, eu vou por isso aqui, mesmo que alguém diga, isso não vai vender. Aí eu brinco, se não vender, eu ponho na minha casa, porque eu só compro o que eu gosto. Sim. E coincidentemente, as pessoas que vão à loja têm o meu gosto, né? Então, raramente eu não vendo alguma coisa que eu compro para a loja. Então, caiu o projeto do Neymar no meu colo. Foi um arquiteto de São Paulo, excelente arquiteto, pegou 2 apartamentos, juntou e fez um trabalho maravilhoso, só que ele não sabia decorar. E faltava uma semana para o Neymar. Às vezes, eu usei o nome do Pelé, às vezes eu misturo um pouco. Né? Não, tá. E faltava uma semana para o Neymar vir para o Brasil, porque ele vinha, acho que para o aniversário da filha, alguma coisa assim que ia ser lá. E ele soube que eu fazia ambientação, que eu levava, punha tudo e etc. E eu e a minha filha, em uma semana, eu subi todos os dias com a perua carregada de peça, porque o apartamento era imenso, e fiz um apartamento modelo. Ficou com muranos até no banheiro, coisas lindas, peças assinadas, italianas, cadeiras assinadas. Aquelas peças que eu estava com dificuldade aqui, eu coloquei lá. E, para minha felicidade, ele ficou com tudo. Que massa. Em uma semana estava pronto, eles inauguraram. Foi um projeto muito bom, foi um dos melhores projetos a nível de beleza, funcionalidade, coisas que eu pude escolher. Tudo era o meu gosto. E dinheiro não era problema? Nenhum. E eu tinha certeza que eles iam amar e amar. Depois fiz da mãe, da irmã, da avó. É isso que eu ia perguntar. Né? A gente fez algumas coisas. Portas para amigos e, enfim, as pessoas que vão visitar, né? Aí estou eu lá, a loja pequena, porque aí eu comecei a trabalhar com vários arquitetos. Eu trabalhava com poucos. Mas o número de arquitetos começou a aumentar. E aí não tinha espaço para mais quadro, para mais almofada, para mais peças. E você namorando peças grandes. Aí em frente tinha uma academia. Ela saiu, estava imensa a academia. E eu dei uma sorte danada que eu vi o pessoal ali. E meu gerente ainda falou, Dilma, eu acho que eles vão sair. Eu falei, imagine, academia. Não, mas olha só a quantidade de pessoas entrando e saindo, aquele movimento. Um perfil que não tinha nada a ver com a academia. Eu atravessei a rua e fui lá. O dono é um senhor muito simpaticíssimo, está com 90 e muitos anos, lúcido. E ele começou a conversar comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, só que eu não tenho fiador, tá? Tudo que eu faço, eu sou fiadora. Ele falou, não, amanhã a gente conversa e tal. Aí voltei no dia seguinte, ele falou assim, a senhora não precisa de fiadora. Eu conversei com o Lourenço da Real, que era amigo dele, e que me conhecia, porque na época da marcenaria eu trabalhei muito por Lourenço, já faleceu, uma pessoa boníssima. Sim. E ele falou, já conversei com ele, você não precisa de fiadora, não. Ele já me falou que está tudo certo, que a senhora está não sei quantos anos no mercado, a loja é sua. Fiquei feliz, tive alguns probleminhas, porque aí outras pessoas ofereceram valores maiores quando souberam. E ele manteve? Não, ele manteve não. Ele falou assim, olha, a loja tal quer pagar tanto, eu cubro, eu queria lá. Aí depois de uma semana, que ainda não tinha feito contrato, a loja tal paga tanto, cubra. Na terceira eu falei, não vai dar. Aí deu o meu limite. Ele falou, não, mas a senhora vai ficar com a loja. Não alugo para mais ninguém. Muito bom. Aí eu derrubei a loja, fiz ela inteira de novo, do jeito que eu queria. Tirei parede, abri parede, pus parede, abri porta. E ela tem uma característica muito boa, essa loja. Beber água, né? Ela é uma casa, praticamente. Os ambientes, eles remetem àquilo que você já tinha visto. Sim, ela é um sobrado. Ela lembra muito a minha casa, porque ela tem muito vidro. Então, eu me sinto em casa. Tanto que eu tenho um escritório lá em cima que eu não uso. Lá embaixo, numa das paredes de vidro, que é próximo ao caixa, eu pus uma mesinha e é ali que eu fico. Eu acompanho o movimento da loja, atendo quando eu posso. Percebe o cliente. Sim, sinto quem está acertando, quem precisa de dar um ajustezinho nas nossas auxiliares e também nas assessoras, que precisa dar um ajeito. E também, às vezes, dar um apoio, porque às vezes a cliente faz umas perguntas que elas ainda não têm esse alcance para responder. Então, dali eu ouço e eu fico num lugar que é um jardim. Então, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Eu recebo meus clientes e amigos também muito à vontade. Eu sou uma pessoa muito
Eu lembro que uma vez eu fui fazer um projeto de decoração de interiores do apartamento inteiro, de um casal muito conhecido aqui em Santos, e é na época da marcenaria. E eles me chamaram para almoçar, ou jantar, já não lembro, tinha um restaurante muito chique aqui em Santos que fechou. E eu cheguei lá e eu senti que eles tiveram um baque. E aí conversa e fala, e não sei o que, no fim eles me elogiaram e falaram assim, eu falei, mas vocês me olharam assim estranho. Eu falei, não, sabe o que é, Dilma? A gente está acostumado com o arquiteto de São Paulo, ele vem de salto alto, blazer, laptop debaixo do braço e tal. E você é tão acessível. E eu sou muito à vontade. Eu admiro quem anda de salto o dia inteiro, acho bonito. Quando é uma recepção, uma coisa formal, eu vou. Mas no dia a dia, não sei se é a arquitetura que fez isso, se é a educação física, se é a praticidade. Sim. Normalmente você vai me ver de tênis. Sim. E é o calçado mais para mulher, é o mais confortável, uma delícia. Eu posso subir, descer, tem escada lá, pego coisa, ajuda a carregar caixa. Quando preciso, eu fico muito à vontade. Mas depois que ele me viu falando sobre o que eu poderia fazer no apartamento, etc., essa visão de que não era uma arquiteta de salto alto e um coque provavelmente aqui em cima, que na época não era meu perfil. Com taierzinho, não é até hoje, né? E aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, e deu muito certo. Dilma, consigo pescar aqui 3 características. Então, como eu falei, visão de longo prazo, eu acho que você tem isso muito forte, eu acho que fez a diferença. Falei também da questão do ambiente, então você foi se movendo em relação à sua oferta, né, as lojas que você tinha, e em cada ambiente você fazia a leitura ideal do cliente, exata do cliente, até que você conseguisse estar onde você quis estar. E uma outra que eu pensei também aqui, que você traz, é a questão da sua experiência, né, a sua inspiração sobre aquilo que você vê, experiencia, que você visita, e isso faz bastante diferença no final das contas, porque não foram só flores, e é isso que eu quero ouvir de você. O que você poderia trazer aqui para a gente, o que foi bem desafiador nessa história toda? Porque é uma história que até então não tem um fim, né? Ainda bem, você está com a loja lá. Não, meu slogan, mas é uma história feliz, slogan né? é nunca pare de crescer. É uma história... Se você parar, você volta. Né? Não tem jeito de você parar e ficar ali. Se você parar, você volta. E o que é crescer? A considerar que você já está no ponto que você queria... Bom, mas isso eu já te pergunto. Vamos voltar na dificuldade, porque eu quero também saber os percalços, assim... O que foi muito difícil, ainda que você tivesse a visão de longo prazo, você viu a loja, eu quero estar aqui, eu estou fazendo a leitura do cliente, eu mudo a minha forma de comercializar, vou para lá, vou para cá, ou seja, você foi conquistando, foi galgando, mas no caminho, o que foi desafiador? Se você fala em desafiador, porque eu não tenho medo de desafio, mas se você fala em desafiador, coisas que machucaram para que se tomasse uma atitude, ou que você levou um tempo sendo machucada. Difícil, sabe? Difícil. Uma decisão difícil foi o meu divórcio, mas ele era necessário, né? Então eu sempre penso no conjunto, nos filhos, na família, nele, que era uma excelente pessoa, um homem seríssimo, um amigo para os outros, incrível. Como marido não deu certo, mas é uma pessoa fantástica até hoje. Mas eu tinha que tomar uma decisão que me fizesse bem para ele, mas principalmente para 3 filhos, que eram pequenos e que mereciam ter a educação que eu achava que eu deveria dar. E acertei, viu, gente? Até hoje, todos os dias eu agradeço a Deus que eu acertei nessa postura, porque eu me divorciei com 28 anos e filhos 3 pititicos. Eu fiz a faculdade de arquitetura levando as crianças para a faculdade. A Cúria me permitiu. Eu fui pedir autorização em São Paulo para a Cúria para levar as crianças para a faculdade. Dilma. Com o meu jeitinho, né? Olha. Eu viajei, fizemos a viagem para Minas Gerais, para as cidades, Ouro Preto, Sabará e etc. Eu também fui pedir, porque eu só ia se eu pudesse levar as crianças. Eu não os deixaria aqui de jeito nenhum na mão de ninguém. Com você. E eles autorizaram e eu fiz a faculdade com 3 crianças e a meninada, nós éramos em 70. Fomos na viagem, acho que uns 45, 50. Eles punham as crianças aqui em cima e a gente subia aquelas ladeiras íngremes de Ouro Preto. Ai, mas foi muito bom. Viajei com eles, a Cúria autorizou. A gente ficou no banco da frente, porque você sabe como é estudante de arquitetura, né? Então eles ficaram no fundão
vidros abertos. Eu não vou falar nada e a não gente lá ninguém. na frente. As crianças dormiram a maior parte do tempo, mas foi uma viagem muito boa. Essa foi uma decisão difícil. Eu levei um tempo para decidir, mas depois que eu calculei para o futuro, é isso que você falou que eu não tinha percebido. Como é que seria como é que eles cresceriam nesse tipo de relação que faltava algumas coisas, né? E aí eu falei, não, vai ser melhor para todo mundo, vai ser difícil, né? Porque eu não quis pensão, eu não quis mesada, porque eu queria criar os filhos do jeito que eu achava que devia. Não queria dever para Exatamente. ninguém, né? Se você tem um marido que te dá pensão, ele vai dizer, não, mas essa escola não serve, mas esse dia não sei o quê, essa roupa não sei o que lá, sou eu que pago. E aí eu fui trabalhar e foi assim que começou. Foi a necessidade que gerou, além da vontade, da independência, de dizer, não, eu tenho capacidade. E é daí que vem essa força. Daí que vem essa força. Eu sou Dilma Machado, eu vou chegar aonde eu quero, do jeito que eu quero, do jeitinho e tal, mas eu chego lá. E outra dificuldade foi quando eu comprei a loja do shopping. Eu tenho várias irmãs. Vou contar uma passagem do meu pai que vocês vão dar risada. Eu digo que meu pai era feminista. Ele tinha 6 filhas mulheres. Então ele defendia o direito da gente esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Mas a mamãe era severa. Todos os filhos estudaram. Sobre a imposição dela, que acho que minha mãe era um pouco parecida comigo. E todas nós estudamos. Todas somos professoras e todas tivemos comércio. Que ótimo. Todas de roupa, a Dilma de decoração. E durante uns 4, 5 anos eu enfrentei a família que dizia, você tem que trabalhar com roupa. Isso não dá dinheiro, você não vai sobreviver assim. E foram uns anos muito difíceis. Mamãe toda hora, Márcia, você precisa trocar, sua irmã está ganhando dinheiro, porque todo mundo compra roupa, etc. Então foi um período difícil entre a adaptação do comércio ao shopping, do shopping ao público, foi uma fase também muito difícil. E das outras eu não vejo dificuldade, não. Não sinto assim que eu tenha... Não sinto. Eu tive um problema com o Santista. Lançaram um shopping em Humaitá, não sei se você ficou sabendo disso. Não. Sabe quando acaba o mundo? É um pouco depois, né? E aí apareceu um anúncio no jornal de uma pessoa que estava vendendo lojas de shopping lá em Humaitá. Eu e mais meia dúzia de empresários grandes, eu era pequenininha da turma, resolveram comprar a loja lá e construir, porque lá era diferente, a gente fazia tudo. E eu fui também nessa, construí a loja, fiz uma loja igualzinha do shopping, com a mesma característica, as mesmas peças, tudo igual. Durou menos de um ano. O PCC ia lá, dava tiro. Isso faz quanto tempo? Faz muito tempo, então, 20 anos, talvez. Né? Como o crime organizado. Já era. Você sabe que teve uma época que eles começaram a querer que a gente contribuísse financeiramente. E aí você abandonou isso? Não, eu não abandono, não. Aí, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar o pessoal na estrada, a mão armada. Ou vocês colaboram, ou a gente vai acontecer alguma coisa. Aí nós nos reunimos, para variar, eu era do conselho, né? Nós nos reunimos e resolvemos pagar uns X cestas básicas para eles deixarem a gente sossegada. Essa pessoa que vendeu o terreno, ele construiu o supermercado. Muito mal construído, o supermercado estava rachando. E ele não conseguia vender nem alugar. A Defesa Civil interditou o shopping, porque aquilo podia desmoronar. Sim. Um mês depois, a gente foi lá, porque eles nos proibiram de ir lá, porque iam fazer laudo e tal. Nós chegamos um mês depois, lá só tinha o chão. Meu Deus. Eles levaram tudo. Telhado, teto, forro, ar-condicionado, as paredes, as portas de vidro, os armários, as mercadorias, tudo. Nós chegamos lá, só tinha o chão, porque eles não conseguiram arrancar o piso. Meu Deus. E a gente dá isso a fundo perdido e como experiência. Depois a gente descobriu que essa região era encostadinha na Anchieta, no morro. Sim. Então, se você estava em São Vicente, era mais fácil você pegar um ônibus e ir para São Vicente. Se você estava na zona continental, acho que é a zona continental que chama, área continental. Você tem uma série de bairros lá, né?
Então, se você está num desses bairros, é mais fácil você ir para São Vicente, que tem 1 milhão de comércios, do que você sair e ir para lá com uma dúzia de lojas. Sim. Nós não pensamos nisso, eu não tive essa visão de futuro. Sim. Eu tive a visão do cara que manda o funcionário para a África, manda 2 para a África, porque ele queria montar uma loja de sapato, uma fábrica de sapato. Um falou, não venha porque está todo mundo descalço. Isso. E o outro falou, corre porque ninguém tem sapato. Exato. E eu fui no corre que ninguém tem sapato. Não deu certo, foi uma experiência. Tá? Não foi ruim, porque as experiências elas vêm para nos ensinar, para dizer, pensa 2 vezes, não faça as coisas porque a turma está fazendo, faça do jeito que você sempre fez, devagarinho, com o seu jeitinho, pesquisa e tal. E de resto eu não tive experiências ruins. Excelente. Não tive. Para a gente fechar, já está extremamente bem instalada, loja bem montada, o nome na cidade. Que força, o que falta, o que faz com que a Dilma ainda esteja ali no fronte do negócio? O que você pensa para agora, Dilma? Primeiro, eu nunca vou sair dali. Eu tenho, meus filhos moram fora, moram em Vila Velha, no Espírito Santo, estão muito bem. A minha educação deu muito resultado, eles estão bem financeiramente, muito bem casados, têm filhos, eu tenho 7 netos. É uma família estruturada, são meninos que vivem para a família, vivem para a mulher. Se a mulher não vai, ele não vai. Se não pode levar a mulher e as crianças, não vai ninguém. Que é uma educação que a mãe deu. A mãe criou os filhos para serem família e terem um lar. E cuidar dos filhos como eu cuidei. Então, hoje eu vejo exatamente, parece a réplica da mãe. Tomando conta, cuidando, aí põe no violão, põe no piano, põe na educação física, põe na ginástica. Exatamente. E põe na professora de canto, então uma canta, a outra toca piano, saem final de semana sempre, eles não trabalham sábado e domingo. Eu tenho muito orgulho dos 2 e orgulho da minha filha, que teve um pouco o meu compasso. Ela acabou também se divorciando, casou com um rapaz em São Paulo, boníssimo também, uma família excelente, tem um carinho por ele muito grande, mas também não deu certo. E ela se separou e veio morar comigo com 2 filhos, que também vieram pititicos, né? Sim. Porque aí eu falei, venha, que a casa é sua, a mãe está sempre de braços abertos, né? Ela veio, morou comigo, começou a trabalhar comigo. Hoje é uma mulher fantástica, meu braço direito. Qual é o nome dela? Fabiana Machado. Parabéns, Fabiana. A Dilma já é um exemplo. Espero que, de fato, você siga o caminho. Ela é ótima. A mãe tolhe um pouco, né? Mas ela é muito boa. Ela faz hoje... Ela é excelente vendedora. Melhor que eu. Aprendeu muito mais do que eu. E ela é muito simpática, ela fala muito bem, ela é uma pessoa alegre. É uma mulher linda, você vai vê-la. É linda. Não é coisa de mãe, mas é coisa de mãe, sim. Ela é linda. E ela é linda. Tem que os encher 3 a boca são. Mesmo. Mas hoje ela faz o financeiro e tem o pessoal que ela dirige, que faz o administrativo. Sim. E o RH. E quando dá, ela desce, e aí eu sento e deixo ela à vontade, e ela inunda aquela loja de alegria. Então eu digo assim, eu toquei nos meus filhos porque eles querem que eu vá para lá. Que eu largue tudo, eles querem me dar um apartamento ou uma casa e eu ficar lá brincando, indo para a praia com os netos e tal. Eu não consigo. Eu tenho vontade, porque eu sinto falta, eu vou a cada 3 meses, eu vou para lá, fico 3, 4 dias, vou nos aniversários, faço um bate e volta. Mas eu gosto do que eu faço. A loja virou quase a minha casa. Ainda mais quando você fala que o ambiente é bem então acolhedor. É assim, né? Eu já acordo de manhã e o pensamento é, eu preciso ir lá. Né? Então aí eu vou, mesmo que eu não tenha nada para fazer. A gente sempre tem, às vezes a gente não faz, até porque precisa desse... não vou fazer nada agora, né? Vou escutar uma música, vou não fazer nada, vou ficar só olhando. Mas está lá. É o ócio criativo, que aí a gente começa a olhar e fala, não, aquilo ali não está bom, isso eu preciso trocar. Então, eu não saio de lá, não saio desse tipo de trabalho. Sim. Mas eu sou um pouco inquieta, eu quero fazer mais alguma coisa que eu ainda não achei dentro daquilo, eu não quero mais sair. Logo, logo a Dilma está pronta. Porque eu fechei as outras, coloquei todas lá, e o pessoal, abre na Praia Grande que está crescendo, abre na Riviera. Não, não quero. Tá? Ela está tão bem administrada, ela é tão redondinha, que não, mesmo com rodízio de funcionário, né? Porque eu sempre pego elas começando, ensino tudo eu ensino. E chega uma hora que
uma volta para São Paulo porque a mãe não está legal, a outra, o marido foi promovido, está ganhando muito bem, ela não quer mais trabalhar, a outra casou, o marido foi para o sul. Então, a gente tem uma certa rotatividade. Mas eu ensino, a empresa é redondinha, uma calma, dá tudo certinho. Mas eu quero fazer mais alguma coisa que eu não sei o quê. Então, eu fico com umas ideias assim, que eu não posso nem falar, porque são boas ideias. Sim. E eu sou boa em dar ideia para os outros também. Dentro da área deles, né? Sim. Então, tem algumas coisas na minha cabeça ainda que eu quero, mas que elas têm que estar com essa mesma linguagem, sim, com essa mesma conversa. Então, não vou montar uma fábrica de sabão lá dentro, não vou... Eu estou procurando alguma coisa que seja um complemento, sim, tá? Que você tenha mais uma opção, que você tenha, dizer assim, era isso que faltava, não? Porque eu já tentei algumas coisas que não tiveram muita aceitação. Roupa de cama, por exemplo, não virou. Não virou, fiquei 6 meses, os arquitetos até levavam, punham nas camas, aí devolve, você não consegue, tem que mandar lavar, mas você não consegue embrulhar daquele jeitinho, fica com cara de segunda mão. Aí perdeu tempo. Aí perde, né? Aí você põe em casa, dá para a família, né? Porque não dá para vender uma, sim, coisa que está impecável, mas não é mais nova. Sim. Então eu fico pensando o que eu posso fazer para fazer. De vez em quando eu sento com a IA, eu estou fazendo curso de IA, e eu falo assim para ela, se você tivesse uma loja de decoração, o que você colocaria? Aí ela começa a falar, não, isso eu já tenho, isso eu já faço. Que tal uma outra novidade? E ela não tem ainda uma novidade para mim que faça esse percurso. Que bacana. E eu acho que os empresários, hoje a gente teve um outro podcast e eu fiquei muito impressionada, porque os empresários em Santos, em diversas áreas que estão se destacando, você é uma delas, são pessoas que precisam e sentem a necessidade de se atualizar. Exato. Hoje a gente tem que saber IA, você tem que saber um pouco sobre investimento, você tem que conhecer um pouco da alma humana, você tem que ter, e você já tem isso, que eu vi logo que eu cheguei, essa sociologia já na sua cabeça para tentar entender as pessoas. Se todos nós não tivermos um pouco disso, a empresa não vai para frente. Eu ia perguntar justamente isso. Que dica ou o que você tem para dizer para quem está começando? E eu acho que você mesmo já, né, se antecipou na resposta. É conhecimento de tecnologia, hoje é imprescindível, né? Investimento, sem dúvida, porque a gente faz dinheiro, mas a gente precisa também fazê-lo trabalhar para a gente. Sim, né? Sim. E o que mais que você colocou, que eu achei bastante interessante? Estudar. Estudar, trabalho de formiguinha, gente. Não queira colocar um peru dentro do pires, porque não vai caber. Tá com uma ideia, começa pequeno, tá dando certo, vai aumentando, deu mais certo ainda, não tá dando certo, encolhe, pense em outra coisa, né? Ou pense em alguma coisa que possa somar ali. Não sai abrindo, porque eu já vi em Santos firmas de decoração montar e não durar 1 ano. Eles vão à loja, eu não me incomodo de ensinar. As minhas ex-funcionárias que ficaram 6, 8, 10 anos, que saíram, e hoje estão em outras áreas, falam, Dilma, você me ensinou um pouco da vida, um pouco do que eu devo fazer. Porque eu digo assim, olha, esquece, essa área não é para você. Você tem uma tendência a fazer isso, porque eu já vejo no jeito que você fala, que você mexe, que não sei o quê. Ah, não, o meu negócio é vender. Tudo bem, é vender. Vende o teu produto, vende aquilo. Eu tenho uma funcionária agora que saiu e vai fazer bolsa para vender na internet. É a praia dela. E ela é boa vendedora, vai ser boa vendedora de bolsa. É isso aí. E ela quer fazer, ela gosta de costurar, quer ter uma máquina de costura. Então, eu gosto de ensinar, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é o que você aprende, você passa para frente, senão ele não tem utilidade. Aprendeu, usa e repassa. Aprender, porque você está me ensinando, eu estou ensinando, eles me ensinam, todo mundo ensina todo mundo. E a gente precisa disso. Então, para você abrir um negócio, primeiro, tenha vontade. Segundo, saiba que o primeiro, segundo ano você vai penar. Eu lembro que no shopping eu chegava às 8 da manhã e saía meia-noite. Os 3, 4 primeiros anos foi muito assim. Preciso fazer. Que empresário trabalha menos, né, Dilma? E trabalhava sábado e domingo também. Então é assim, vontade, muita vontade. Põe no papel, primeiro passo, põe tudo no papel, analisa, vai dar certo ou não vai? Vai. Se você quer, vai. Não pensa que não vai, já vai. Vai que vai. Sim. Vai entrando, já é aquilo que você quer fazer. Sim. Começa pequeno, vai crescendo e cerque-se de gente.
E quando você vai crescendo, seja sempre a pessoa que menos sabe no seu grupo, porque aí todo o grupo vai te ensinar. E quando você aprender tudo isso, passa para outro grupo. Você vai subindo as etapas, porque se você ficar naquele mesmo grupo, você fica fazendo as mesmas coisas em todo lugar, porque é a sua, eu chamo de tribo, né? À medida que a gente vai crescendo um pouco, você precisa mudar a sua tribo, porque a tribo muda, você muda, a tribo muda, você muda, e aí você muda o entorno, muda a família, muda os amigos, muda parente, muda todas as pessoas que você... Então é isso, e ó, não tem medo de errar, não vai dormir algumas noites, porque aquele dia você não matou o leão que você precisava, mas se anima, porque o dia seguinte vai ser melhor. E sei lá, e é isso. Excelente. E gente, siga a intuição. Que dicas. É intuição e cerque-se de gente, principalmente agora. Antigamente, eu falo muito antigamente porque eu tenho uma idade muito antiga. Eu lembrava que tinha um sobrinho meu que quando ele estava bravo comigo, ele dizia assim, você é velha. Eu dizia, você acertou, sou velha, o que eu vou fazer? Sou velha, não é? Não me ofende. Se eu não fosse velha, eu não me ofenderia porque eu não era velha. Como eu sou velha, também não me ofendo porque eu sou velha. Mas a gente precisa cercar de gente, muita gente. Agora eu estou no grupo de network, de quem conecta, vende. Eu estou no grupo da Riviera, Elas na Riviera. Eu estou no BNI aqui de Santos, que são 106 pessoas, são 106 amigos que se confraternizam, que um indica o outro. Fui ontem no BNI lá do Guarujá conhecer mais 60 e poucas pessoas. Então você vai abrindo o seu círculo de conhecimento e as coisas vão fluindo. E um recado, tá? Não espere que parente compre, ele não vai comprar de você. Não espere que amigo compre, ele não vai comprar de você. Vai comprar a pessoa que sentir que você tem capacidade, que aquilo que você fala tem lógica e que você consegue sentir o que a pessoa precisa, a necessidade. Eu não gosto de ficar falando assim, as dores, você tem que servir as dores, eu acho que isso já está tão batido e as pessoas não têm dores. Né? Quem tem dor é quem está doente, quem está com problema. As pessoas têm necessidades que às vezes elas não sabem expressar. E qual é a nossa função? Ter essa sensibilidade de perceber. Às vezes no olhar, às vezes conversando. Então não é um fator que faz. E eu comecei a falar dos antigamente, porque eu lembro que na época da quitanda, da venda, não sei do que a minha mãe ia na quitanda e ficava tendo papo com a mulher do açougue, com a mulher da quitanda, com a mulher não sei do que já era um network diferente. Exato. Porque elas trocavam receita de cozinha, trocavam outras coisas. Hoje o nosso network é assim, olha, a inteligência artificial está fazendo isso e você já entrou nesse... Ah, é verdade, preciso entrar. Olha, em função da guerra e tal, vai acontecer determinadas coisas que você precisa estar preparado. Olha, hoje a nova legislação, não sei se é esse o nome que se dá, para pagamento, a reforma tributária, vai acontecer isso, isso, isso. Eu não tenho problema, porque a gente faz tudo, não tem nem como não fazer lá, tudo tem nota fiscal e etc. Mas a gente tem que estar sempre atento, porque por mais que a gente acerta, sempre tem uma falha, sempre tem um erro, ou da contabilidade, ou da gente, ou do pessoal. Então você precisa estar cercada de pessoas diferentes, porque você vai aprender coisas diferentes com cada uma delas. E viaja, gente. Não pode ir para a Áustria, vai para perto, vai para Sorocaba, vai para Jundiaí, vai para Rio de Janeiro, vai para qualquer lugar. Mas saia, troca a roupa do corpo, você vai ver novas pessoas, novos ares, novos jeitos de ser. Uma aula. uma aula de gestão, mas acima de tudo uma aula de vida. Dilma, muito obrigada. Imagine, eu fico prazer. feliz. Parabéns pela sagacidade, pela energia. E onde você coloca a mão é Midas, né? Vira ouro. Não, então, eu coloco a mão, eu trabalho muito para que dúvida. ela se transforme nisso. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente já nasce com uma vontade. Eu falo isso porque nós somos em 7 irmãos e a única que continuou fui eu. As outras já se aposentaram, está tudo tranquilo em casa. E eu tenho essa coisa, sabe, eu quero um pouco mais, eu quero mais arquitetos, eu quero mais... a gente faz muita assessoria em decoração, faz Airbnb, eu decoro Airbnb, decoro apartamento decorado para venda.
E eu estou procurando mais coisa para fazer, de repente trabalhar na área náutica, Isso. decorando embarcações. Muito interessante. Então eu estou ainda pesquisando para... Perfeito. Uma pequena lembrança em forma Ai, adoro. de agradecer. Alguém contou para você que eu amo chocolate. A amo. sua presença. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, espero que você tenha anotado aí as dicas da Dilma Machado. Se você for aqui da região, não perca a oportunidade de conhecer o espaço dela e aguarde. Nós teremos em breve um próximo episódio aqui no Mesa da Decisão.